Celeste, um jogo desenvolvido e lançado por uma empresa indie em 25 de janeiro de 2018, sendo programado por apenas 3 pessoas. Um jogo bem simples à primeira vista, onde a gente controla a Madeline, a nossa protagonista, na sua jornada de subir e chegar ao topo da Montanha Celeste. Mas que esse jogo traz consigo uma história até que bem interessante. Mas antes de tudo, oi, eu sou o Tashi e hoje eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência com esse jogo e também falar um pouquinho da história de Celeste. Então, vamos lá! Começando a jornada nessa primeira área do jogo, a gente passa por um pequeno tutorial básico do jogo, onde ele ensina a gente as mecânicas mais básicas, como escalar as paredes e usar o dash. E logo na frente a gente encontra Nossa Senhora. E guarda ela na memória porque ela ainda vai aparecer mais algumas vezes mais pra frente nesse jogo e vai ser até que bem importante pra história. A gente tem um pequeno diálogo com ela antes de a gente conseguir seguir por ela e ela sai rindo da nossa cara. Essa véia do caralho. E aqui, como eu falei lá atrás, a gente tem o pequeno tutorial do nosso dash, que é simplesmente a mecânica mais importante desse jogo. E dessa forma, terminando esse pequeno prólogo e dando início, de fato, ao nosso primeiro capítulo. O primeiro capítulo é bem simples e tranquilo de passar, só com algumas dessas molas que a gente tem que usar para avançar em algumas áreas específicas do jogo. E também somos apresentados essa mecânicazinha bem legal desse jogo, que são esses cristalzinhos verdes. Que ao passarmos por eles, eles recuperam o nosso dash, nos possibilitando dar um segundo dash no ar. Além de que também nessa parte a gente tem essas plataformas mecânicas que a gente pode usufruir da inércia que elas nos dão para chegar em alguns lugares diferentes desse jogo. Passando por mais algumas áreas com essas molas e pedras de gelo que caem e morrendo algumas vezes no processo, chegamos no topo dessa área, onde damos de cara com um grande monumento feito em homenagem a todas as pessoas que perderam as suas vidas durante a escalada da montanha. Então sentamos e acendemos uma fogueira logo ao lado para descansar um pouquinho, e assim a gente encerra o nosso primeiro capítulo de Celeste. A gente começa o capítulo 2 no mesmo lugar. Seguindo em frente, a gente chega em uma espécie de ruína antiga. Avançando mais um pouco e descendo nesse lugar, a gente passa por alguns espinhos e encontramos um espelho. E nele rola essa cutscene. O nosso reflexo quebra o espelho e foge. E lembra aqueles blocos cinzas? Então, eles se transformam nesses blocos meio espaciais, eu acho. E o que a gente pode agora atravessar eles usando o dash. E quando a gente faz isso, o nosso dash volta de novo, a gente ganha um boost de velocidade e a gente pode dar um outro dash um pouco mais longe. E que aliás é facilmente a minha área favorita desse jogo. É muito da hora ficar passando de bloco em bloco com dash e o somzinho que faz quando você passa nele é muito gostosinho. Mas logo damos de cara com aquele nosso reflexo. Perguntamos quem ele é e ele nos diz que é uma parte nossa e que se sente extremamente aliviada de finalmente sair da nossa cabeça. Ele disse que está preocupado com a gente e que devemos voltar para casa, né? E por mais que fôssemos muitas coisas nas palavras deles, a alpinista não era uma delas. Obviamente a gente nega e ela começa a nos perseguir. Então começa uma extensa sessão de perseguição com a gente. Fugindo dessa nossa versão do espelho, que eu vou estar chamando ela assim, a gente tem que ativar algumas passagens com essas moedinhas azuis, que a gente precisa pegar todos que tiver na nossa tela para abrir nosso caminho. Essa nossa versão esquisita se multiplica, mas nada que nos impeça muito. Na próxima tela, aí sim as coisas complicam um pouco. Os clones aumentam e a gente tem que ter um timing muito bom para conseguir passar por eles. E aproveitando para explicar algo de como esse jogo funciona, esse jogo é dividido por coisas que chamamos de telas. E cada tela tem meio que uma duração específica. O que significa que se morrermos antes de uma tela acabar, a gente volta de novo pro início dela. E a gente tem que fazer todo o percurso de novo. Mas enfim, a gente consegue escapar daquele lugar. Passamos com mais uma areazinha pequena, bem tranquila até. Então isso acontece.
E no fim disso, um monstro aparece e nos devora. O que nos faz acordar. E sim, tudo isso no passar de um sonho. Olha só, quem diria? E seguindo a gente passa de novo por aquelas ruínas, só que dessa vez sem as coisas dos sonhos. E encontramos uma outra pessoa. E esse é o Theo. Ele também tá na jornada de escalar essa montanha e chegar no cume. A gente conversa um pouco com ele sobre essa montanha e o quanto ela parece estranha. Né? E ele também se revela ser um fotógrafo novato. E ele acaba tirando a foto com a gente. Depois de terminar essa conversa, a gente continua seguindo e passamos por mais uma parte da ruína. A gente chega novamente no telefone. Só que dessa vez, isso acontece. Continuando no capítulo 3, de diferente aqui a gente tem essas bolinhas vermelhas, são essas coisinhas, essas porrinhas aí. E logo em frente a gente encontra uma chave, a gente pega ela e abrimos a porta. E nos damos de cara com uma recepção onde isso acontece. As anotações do... eu nem vi, né? A Madeleine entra em choque e o fantasma se apresenta como o concierge desse lugar. Ou o dono desse lugar também. O Sr. Yoshiro. Ele até oferece uma estadia nesse hotel, mas a Madeleine não tá nem ligando pra isso e só pergunta onde tem uma saída. O que deixa o vai em choque, imaginando perder a sua clientela. Ele até tenta convencer a gente a ficar no hotel, mas a Madeleine só aceita pra até achar uma saída. Avançando, encontramos mais uma porta trancada, pegamos outra chave e abrimos o caminho, passando por uma área cheia daquelas massinhas vermelhas. Até que uma hora a Madeleine mete o louco e fala que o hotel tá bem acabado, e pergunta se ele realmente tá aberto, deixando o Sr. Yoshiro em choque de novo, mas que chama ela de estranha. Aproveitando para falar um pouco dessa área, esse capítulo do hotel é um dos meus favoritos do jogo todo. Ele é muito grande, tem umas áreas com algumas telas que, pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente abre mais uma porta e nos deparamos com um monte de lixo amontoado. E assim que a gente encontra ele tá desesperado com essa bagunça. Então ele começa a fazer um drama para que ajudemos ele a limpar tudo isso. E que mesmo relutante a Madeleine aceita. Então a gente parte desse objetivo de limpar tudo. Que nas próprias palavras da Madeleine é só mais uma faixinha de domingo. Avançando mais um pouco, a gente finalmente chega numa parte onde a gente consegue limpar a parte dos livros da sujeira. E sinceramente eu podia mostrar o caminho todo até as outras partes, mas é só mais o mesmo. Um vai e vem, bem grandinho até. Então eventualmente a gente limpa as malas e as roupas. E o desgraçado Yoshiro nem agradece a gente. Mas mais em frente a gente encontra ele de novo. E dessa vez ele parece estar tendo uma espécie de mini surto, pensando em tudo que está acontecendo e como o hotel dele está acabado. Com isso a gente descobre que aquelas coisinhas vermelhas que a gente viu no caminho vinham do próprio Sr. Yoshiro. Ele sai dali e seguimos atrás dele. Até que em um lugar encontramos um diário do Sr. Yoshiro, onde nele é escrito que a partir daquele dia o hotel estava oficialmente fechado. E que uma tal de Charlotte havia organizado a equipe para subir a montanha como uma forma de despedida. Mas aparentemente no momento que eles iriam subir, o Sr. Yoshiro não teve força para abandonar o hotel e ficou para trás. Com a desculpa de ir atrás deles assim que ele verificasse tudo, permanecendo no hotel até então. Aqui a gente consegue talvez entender um pouco dessa obsessão que ele tem nesse hotel. Mas seguimos viagem. Até que encontramos ele e ele começa a falar sobre o quarto que a gente tá. Com o intuito de convencer a Madeleine a ficar no hotel ainda. Mas ela começa a falar que só quer ir embora dali e não tá nem um pouco interessada em ficar no hotel. O que deixou o Sr. Yoshiro bem pra baixo até. Até que a nossa versão do espelho simplesmente sai do espelho que tava no nosso quarto também. Ela começa a detonar o Sr. Yoshiro. De maneira de fracassada e falando que ninguém ficaria naquele hotel.
por estar todo acabado. A Madeline até tenta amenizar a situação, mas ele só pede pra que a gente saia dali. A nossa versão do espelho quebra o teto. Indo atrás dela, ela começa mais uma vez a ironizar o que a gente tava fazendo, até que o Sr. Yoshiro aparece e pergunta por que a gente resolveu ajudar ele. A nossa versão do espelho começa a dizer que a Madeline nunca se importou com ele de verdade, e que ela só fez aquilo tudo como uma forma de amassagear o próprio ego. Então o Sr. Yoshiro começa a surtar e se transforma numa espécie de monstro. E aqui começa mais uma grande sessão de perseguição, e a gente tem que fugir e se esquivar do Sr. Yoshiro, enquanto a gente desvia também daquelas porrinhas sujas. E toda essa parte de perseguição eu acho muito da hora de se fazer, que tem um dos cenários dos mais bonitos do jogo, na minha opinião. Olha esse pôr do sol no fundo, que cor mais bonita. Mas então, depois de fugir um pouco, a gente finalmente chega no fim, onde o Sr. Yoshiro nos derruba do telhado e ele começa a listar alguns problemas do hotel. E diz que ele agora tá finalmente fechado e nos pede só pra deixar ele em paz. E assim a gente finaliza o nosso terceiro capítulo. E devo dizer pra vocês, o que eu morri nessa área é brincadeira, viu? Resort Celestial. 89 vezes, cara. Meu Deus do céu. Pô, eu realmente não sei qual é o meu problema com essa parte. Mas enfim, capítulo 4. O capítulo 4 começa nesse pôr do sol lindíssimo, onde nele a gente tem essas nuvenzinhas que a gente pode pular nelas e quicar para receber um impulsozinho no nosso pulo. E tem dois tipos de nuvem nessa fase. A nuvem azul, que a gente só pula nela, e as rosas, que somem depois de um tempo quando a gente pula nela. E também tem essas bolhas verdes que arremessam a gente um pouco na direção que a gente escolhe. E mais em frente, depois de passar pela água mais bonita que eu já vi no jogo, a gente encontra aquela velha do começo do jogo. Ela pergunta se a gente encontrou com o Sr. Yoshiro, dizendo que sim, e contamos tudo o que aconteceu e ela ri da nossa cara de novo. Mas ela também diz que a montanha não extrai nada que já não esteja em nós, que reforça um pouco daquela ideia da nossa versão do espelho realmente ser uma parte nossa e não só uma cópia. Conversando mais um pouco com ela, ela diz que a gente lembra ela quando era mais nova, mas a gente segue a viagem e ela sai rindo da nossa cara de novo. E logo na frente a gente dá de cara com um vento fortíssimo que nos empurra para trás e a gente fica parado. Parando para dizer aqui que esse capítulo, meu Deus do céu, é o meu favorito desse jogo, mano. Os cenários, a trilha sonora, os efeitos de neve caindo na tela, tudo isso conquistou meu coração demais, mano. Bonito demais. E a paradinha das nuvens eu também acho muito divertido de usar. Aqui a gente também é apresentado esses blocos com setas, que assim que a gente toca neles, eles se movem na direção que eles apontam. E em alguns casos a gente consegue controlar a direção em que eles se movem. Depois de morrer da forma mais idiota possível, a gente chega numa parte onde o vento nos empurra mais uma vez e temos... Só que aqui a gente tem que ficar se movendo o tempo inteiro, porque senão o vento derruba a gente. E essas partes com o vento são bem interessantes de se passar. Principalmente quando o vento fica a favor da nossa movimentação, a gente tem que tomar cuidado para não se jogar algum espinho por causa disso. Chegamos então em mais uma parte desse vento, onde dessa vez algumas bolas de neve insurgem sendo carregadas por ele. E essa parte eu acho bem chatinha até de passar, visto que algumas vezes você pode morrer só porque surgiu uma bola de neve do nada. Damos de cara com um vento mais forte ainda e a gente tem que usar ele a nosso favor para passar dessa parte. Até que encontramos um teleférico abandonado. E o Theo aparece também. Ele comenta sobre o teleférico e a Madeline diz que apesar de velho, ele parece funcionar. O Theo só liga ele e a gente começa a subir. E aqui rola uma das cenas que eu mais amei nesse jogo. Eu vou deixar você só sentir ela e se liga no que acontece.
O capítulo 5 então começa com a Madeline e o Theo na entrada do que parece ser ruínas de um templo antigo. E o Theo logo diz que essas ruínas dariam umas ótimas fotos pro álbum dele, e ele entra no templo sem nem pensar direito. A Madeline sente um pressentimento ruim sobre esse lugar, mas o que resta é a gente seguir atrás do Theo. Do Tails! Logo na entrada a gente dá de cara com mais um espelho, onde a gente encontra o celular do Theo jogado perto dele. E a gente também é apresentado a essas plataformas estranhas de pedra, que elas se mexem quando a gente usa o dash. Não demora muito e a gente já encontra o Theo e adivinha, ele foi sugado pra dentro daquele espelho. O interessante desse templo estranho é que nesse lugar é tudo muito escuro. A gente tem que passar por uma espécie de tocha nas paredes para iluminar nosso caminho. E tem que dizer, esse lugar é gigante. É muito fácil de se perder aqui e parar num canto totalmente aleatório. E aqui também tem essas bolinhas vermelhas, que diferente das bolinhas verdes do capítulo passado, aqui elas lançam a gente na direção até a gente bater em alguma coisa ou a gente sair delas com um dash. Avançando mais um pouco a gente encontra uma chave que abre uma porta na nossa frente e que adivinha, nos leva por mais um espelho. Só que dessa vez ele puxa a gente pra dentro dele, e aqui a gente controla essa coisinha aí, até que a gente encontra o nosso corpo e, encostando nele, acordamos em um lugar totalmente desconhecido. A nossa versão do espelho aparece novamente, temos mais um pequeno diálogo com ela, onde a Madeline acusa ela de ter feito alguma coisa com o Theo, mas ela diz que foi exatamente sobre isso que ela avisou a Madeline. Foi a montanha que deu esse corpo pra ela, e que ela não é a única coisa sinistra que mora no caos que é a cabeça da Madeline. Tudo isso em volta é da própria Madeline e não dela. E que esse templo só amplia o poder da montanha. Quem que tá no controle de tudo isso é a própria Madeline, não ela. A Madeline pergunta que se ela é uma parte dela, por que ela queria machucar? E a Madeline implora pela ajuda dela, mas ela só trata a Madeline com desdém, dizendo que ela merece isso e vai embora. Após isso, outra daquela coisa de antes aparece e temos que fugir dela enquanto a gente tenta abrir o nosso caminho pra gente continuar. Chegamos então em uma área super aberta com os caminhos que a gente pode seguir. E aqui é mais um daqueles vai e vem, a gente pega a chave e abre caminho novo. Até que depois disso, subindo nesse lugar, a gente finalmente encontra o Theo. E ele tá preso no que parece ser um tipo de cristal, ou algo assim. Ele comenta e pergunta se também a gente tem a sensação de que esse lugar conhece a gente melhor do que nós mesmos. Madeline diz que sim e que sente vergonha por isso. O Theo diz pra ela não se sentir culpada por isso e que eles estão juntos nessa. A gente então segue depois disso e passa por alguns lugares cheios de tentáculos e mais daquelas plataformas que se movem junto com o nosso dash.
e também algumas daquelas criaturas estranhas, a gente finalmente chega até o Theo. A Madeline então se questiona se essas criaturas que a gente viu vêm de dentro dela. O Theo prontamente responde que isso é uma pergunta muito válida, mas que ele gostaria de discutir isso quando estivesse fora daquele cristal. Rapidamente a gente pega ele, então a gente parte em busca de quebrar esse cristal. E aqui começa uma sessão com várias telas, com mini puzzlezinhos, com o Theo falando com a gente de vez em quando e explicando algumas coisas. E na maioria dessas salas a gente tem que só que apertar um botão para liberar a passagem para a próxima sala, enquanto a gente carrega o Theo para cima e para baixo, se esquivando daqueles bichos esquisitos. E olhando de fora agora, toda essa parte de passar por salas enquanto de vez em quando o Theo fala alguma coisa solta, passou muito uma vibe do Portal. Não sei porquê, não sei dizer se foi alguma inspiração pelos desenvolvedores ou não, mas que me passou essa vibe e passou. Mas depois de algumas salas chegamos em um corredor, onde as portas vão se fechando atrás da gente, enquanto nossa tela vai ficando meio distorcida, até que vemos esse olho gigante, tacamos o cristal no olho e o cristal se quebra. O que já finaliza esse capítulo. Começamos o capítulo 6 na saída do templo. A gente acende uma fogueira e descansamos por enquanto. Até que o Theo acorda e ele agradece a gente por ter salvado ele. E depois a Madeline começa a explicar tudo o que estava acontecendo. Ela comenta sobre a versão do espelho e tudo mais. O Theo então nos revela que ele tem uma irmã mais nova e compara ela com a Madeline, dizendo que ambos vivem dentro da própria cabeça até demais. O Theo pergunta então o motivo da gente estar subindo essa montanha e a Madeline responde que ela nem sabe ao certo. O que eu questiono então como que ela lida com tudo isso que rola com ela, né? E a Madeline diz que normalmente ela só sai pra beber e briga com as pessoas na internet. Ele também nos conta o motivo dele estar subindo a montanha, que é uma coisa muito mais existencialista e que ele só queria se sentir perdido um pouco. Ele também comenta sobre o hobby dele de fotografia e que foi o seu falecido avô que inspirou ele a fazer isso. Que ele também já esteve na montanha e subiu até o topo dela, o que motivou o Theo a descobrir o que essa montanha tem de tão especial de verdade. E após isso, meus amigos, rola um dos diálogos mais bonitos e reais que eu já vi em um videogame. Eu vou só deixar você sentir na íntegra o que eu quero dizer. Depois de tudo, a Madeline diz que se sente muito melhor agora, e o Theo comenta que no próximo dia ela vai chegar no cume, e ela fala que tá pronta pra finalmente deixar tudo pra trás. O Theo então comenta que eles deveriam ir dormir, já que tava ficando bem tarde, mas a Madeline diz que gostaria de lembrar desse dia, e eles tiram uma foto juntos. Muito bonitinho. E então essa noite acaba. E parando pra falar um pouco agora, toda essa sessão do diálogo entre os dois conversando, sentadinhos na fogueira, só com a trilha sonora baixinha de fundo e o som da fogueira queimando a madeira, bate diferente em mim. E momentos pequenos assim desse jogo são o que tornam ele tão especial pra mim. E rever esse diálogo pra fazer isso foi como se eu estivesse vendo ele pela primeira vez de novo. Mas não nos abalamos por isso e seguimos. Agora rumo ao cume.
Logo quando a gente acorda, do nosso lado tem essa pequena pena amarela. E quando a gente pega nela, a gente vira essa bolinha amarela. E a gente pode se locomover livremente durante alguns segundos. Subindo mais um pouco, a gente dá de cara com a nossa versão do espelho mais uma vez. Ela pergunta onde é que a gente tá. E a Madeline diz que elas precisam conversar. Ela logo diz que essa versão dela não é o reflexo real dela. Que ela era tudo que a Madeline precisava deixar pra trás. O que deixa o reflexo extremamente puto com a gente. E começa a xingar a Madeline e dizer que ela tava se achando demais. A Madeline até tenta usar a estratégia da pena de novo, mas o reflexo simplesmente corta ela no meio. E nos arremessa morro abaixo. E nos faz cair nas profundezas de uma caverna cheia de cristais. Caímos por mais algum tempo, até que a gente para em um lugar com um pequeno lago. E aqui começa o capítulo de verdade. Onde teremos que subir ao topo novamente por essa caverna. E quem tem esse cubo aí com o rosto? Onde nele tem alguns lados azuis que, quando a gente bate nele com o nosso dash, o cubo avança na mesma direção que batemos. Algo a comentar dessa parte é que ela sim é a parte com o meu cenário favorito desse jogo. Toda essa mistura de azul com verde e roxo, essas águas em forma de cachoeira são bonitas demais. Sério, é realmente impressionante o quanto que a arte desse jogo é bonita. E que fica adendo que ela tem uma mãozinha de um brasileiro, acreditam? O que é muito foda, na moral. A gente então avança usando esses blocos e as penas no meio desses vários cristais. E toda essa seção é até bem grandinha e chatinha até, se você não prestar atenção no caminho. Chegamos então até essas esferas energizadas, onde se a gente tocar nela, a gente é lançado de volta na mesma direção. E que podem te matar da maneira mais imbecil possível. Eu tenho uma relação de amor e ódio com essas bolas. Vixe, aí dentro. Mas depois de muito sofrimento, chegamos em uma área com um elevador quebrado, onde encontramos mais uma vez aquela velha do começo. Ela pergunta se a gente desistiu de subir. A Madeline então explica que não, que ela só caiu mesmo. E comenta que a outra parte dela talvez estivesse certa, que ela não conseguiria subir essa montanha. A velha então diz que a Madeline não tinha superado nada ainda. E que as pessoas sempre vêm pra escalar a montanha, mas que sempre desistem no caminho. A Madeline então diz que não queria desistir, mas que a parte dela sabota ela a cada passo que ela dá. A velha então diz que nunca tinha conhecido alguém com tanta raiva de si mesmo, e que ela achava que a Madeline iria subir a montanha só pra esfregar na própria cara. Ela também fala que a Madeline precisa conversar com a outra parte dela e descobrir do que ela tem tanto medo. Que era pra Madeline parar de perder tempo e logo perguntar pra ela sobre isso. A Madeline diz que então não sabe onde encontrar ela, mas a velha responde que se ela é mesmo uma parte dela, não demoraria muito para as duas se encontrarem de novo. Ela também diz que sabia dos poderes da montanha, que até tentou avisar a Madeline disso, mas que um vislumbre da verdade faz bem. Que mesmo assim muitas pessoas não acreditavam no que elas próprias viam. E que não tinha vergonha nenhuma a Madeline ir embora e tentar novamente em outro momento. A Madeline diz que não, que iria até o fim agora. E a velha nos deseja boa sorte. Só que dessa vez a Vera não ri da gente como de costume. Logo em frente vemos essa espécie de tentáculos e indo mais a fundo nisso, vemos que elas saem da nossa outra parte. A Madeline então pede desculpa por antes, que as duas deveriam superar tudo isso. O que a outra parte retruca dizendo que não confia nela. A Madeline então diz que sabe muito bem que ela tá com medo. E já que as duas estavam no fundo do poço, elas não tinham motivo pra estar brigando. E diz para as duas saírem dali, juntas. A nossa outra parte nega. Então começa uma boss fight contra ela. E que puta que pariu, meu amigo. Que OST linda que essa música tem. Sério, escuta isso. A gente então tem uma longa boss fight contra a nossa outra parte, onde nela temos que se esquivar de alguns projéteis e lasers que ela solta, enquanto a gente tenta alcançar ela com o nosso dash. Eu particularmente não acho essa batalha muito difícil, é só tomar cuidado com os projéteis que ela lança, porque eles podem acabar te encurralando em alguns momentos. Depois de muito sufoco de acertar ela algumas vezes, conseguimos parar ela, então mais um diálogo ocorre. Ela diz que a Madeline venceu. Se ela não precisava mesmo dela, ela tentaria ir embora. O que a Madeline responde que não, que ela precisava da ajuda dela mais do que antes. E pede para as duas trabalharem juntas. E que não havia problema nenhum em ter medo. Então, em uma vibe muito de Undertale, nós evoluímos. A cor do cabelo da Madeline muda e nós somos capazes de usar nosso dash 2 vezes agora. Então subimos. E assim encerramos mais um capítulo. E aqui damos início à nossa última escalada, com o objetivo de finalmente alcançar o topo.
Passamos então por áreas com aquelas molas de novo, onde nossa nova habilidade do Dash brilha de verdade. E com a ajuda da nossa outra parte conseguimos subir mais ainda, dando início aos nossos metros finais, onde cada fase vamos passar por pequenas áreas dos capítulos anteriores. Os 500 metros no capítulo 1, onde a gente tem aquelas máquinas que a gente pode usar de impulso, com a nossa outra parte aparecendo de vez em quando para ajudar a gente a subir. Os 1000 metros no capítulo 2. Mas detalhe é que agora a gente passa por essa área não mais fugindo da nossa outra parte, mas agora junto com ela. E como essa sequência com os metros são até bem curtinhos e só vemos coisas que a gente já viu em capítulos anteriores, eu vou só dar uma comentada por cima delas. Não demora muito, a gente chega no final. Os 1500 metros sendo a parte do hotel, que é uma parte que exige um nível de atenção nos timers que o meu cérebro com um neurônio e meio de funcionalidade fritou de tanto pensar. Mas depois de quase ter um AVC tentando utilizar o cérebro, a gente consegue passar por essa parte. Os 2000 metros são com as nuvens e os ventos, e aqueles blocos com direções. Nada de novo, e a gente rapidamente passa por ele também. Chegando nos 2500 metros. Aqui é a parte do tempo. Aqui eu devo dizer que complica um pouquinho em algumas partes, porque a gente tem que ser rápido, ter um timing muito bom para passar em alguns lugares. Nada muito impossível, mas que traz um desafio bacana pra gameplay. E rapidinho a gente chega no último segmento da fase e subimos rumo aos próximos metros. Então alcançamos de verdade os últimos metros da nossa jornada. Aqui as coisas mudam e é uma fase nova, onde a gente tem que constantemente subir e passar por essas bandeiras que aparecem a cada metro e que servem como checkpoints. Aqui é uma junção dos elementos das partes anteriores, como o vento, os cristais verdes, os espinhos, as nuvens, enfim. E é uma parte dificinha até, mas que assim como tudo, é muito divertido e legal de se passar. Com o vento estando constantemente em nossa tela e mudando de direção. Mas então chegamos nos últimos 10 metros, com a emoção aumentando a cada nova bandeira alcançada, até que finalmente chegamos nos últimos 5. E a cada morte sendo um lembrete dos nossos erros, sugando a nossa sanidade aos poucos, até que finalmente alcançamos a nossa última bandeira. É ela que determina que a nossa jornada chegaria ao fim. Aos poucos a música vai nos deixando, sendo possível apenas ouvir nossos passos, e enfim se torna verdade. Alcançamos o topo da montanha.
E assim a gente acaba Celeste. Aproveitar agora os créditos para dizer que Celeste, desde a primeira vez que eu joguei, até agora rejogando para fazer tudo isso, foi algo que me impressionou muito. Eu não dava nada pro jogo antes, eu via muita gente falando sobre ele, mas eu nunca tinha realmente dado uma chance pro jogo. E eu achava que seria só mais um joguinho legal, com uma arte bonitinha. Eu nunca ia imaginar que teria uma história tão interessante e tão impactante em alguns momentos. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do sentimento que eu sinto por esse jogo. E eu também espero que você tenha conseguido entender um pouco da história dele. Ele é um jogo bem longuinho até, dependendo, então eu tive que cortar muita coisa para tentar resumir ele, mas eu acho que ainda assim vai acabar ficando muito longo esse vídeo. E por isso aqui fica meu apelo, que se você se interessou, nem que seja um pouquinho em tudo isso, dá uma chance pro jogo. Ele tá disponível na Steam e não é tão carinho assim. E que inclusive no momento que eu tô gravando isso, ele tá em promoção por menos de R$20. Eu garanto que você não vai se arrepender se você der uma chance pra ele. E também dizer que Celeste, por tratar de temas sensíveis em alguns momentos, possa ser que você que esteja vendo isso tenha se identificado com alguma coisa. Que assim como a Madeline se sente perdida em um ciclo sem fim, ou que como o Theo tenha perdido alguém em um momento importante, ou alguma outra coisa. E eu quero dizer pra você que, independente de tudo, isso vai passar. E por mais que demore, por mais que esteja sem forças, vai passar. A gente só precisa ser um pouco mais paciente com nós mesmos. Ou, como a Madeline, só precisamos subir a nossa própria montanha. Mas enfim, é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigado por dividir um pouco do seu tempo comigo. Um abraço e até a próxima.